Olá! Neste vídeo você vai conhecer a janela de apontamento de ordem de produção avançada. Para utilizar a janela, acesse Industrial, Controle de produção, Movimentações, Apontamento de ordem de produção avançada. Nesta janela tenho 3 botões divididos em 2 grupos. No primeiro grupo, Preparação, eu posso preparar uma ordem de produção antes de iniciar o apontamento, ou realizar configurações de funcionamento e layout da janela. E no outro grupo, Apontamento, posso iniciar a janela de apontamento de ordem de produção. Esta é a janela de apontamento de ordem de produção. Aqui, posso gerar o apontamento da ordem de produção com os devidos backflashes. Para iniciar o apontamento, vou selecionar a ordem de produção no campo em destaque, lembrando que posso pesquisar no ícone de busca ou digitar, caso já saiba a ordem de produção a ser utilizada. No espaço abaixo, vou incluir uma sugestão de apontamento. Posso informar a quantidade diretamente ou utilizar os botões para incluir a quantidade. Depois clico em Sugerir. O sistema vai sugerir a produção de acordo com a quantidade informada, conforme demonstrado aqui no grid, bem como sugerir todos os recursos previstos na ordem de produção. Inicialmente, os apontamentos ficam como não efetivados, com a cor amarela aqui no grid. Ao clicar no botão Efetivar, o sistema tenta efetivar todos os apontamentos. Os apontamentos que foram efetivados ficarão na cor verde no grid. Os apontamentos que são criticados ficam na cor vermelha. No botão em destaque, posso excluir todos os apontamentos não efetivados ou criticados. Posso também excluir um apontamento já efetivado utilizando o botão de manutenção diretamente no grid. Em caso de apontamentos efetivados, o sistema solicita a confirmação da exclusão, uma vez que estes itens já movimentaram o estoque. Eu posso também realizar apontamentos reais na minha ordem de produção utilizando a área em destaque. Posso gerar apontamento real de produto acabado ou algum recurso específico clicando no respectivo botão. Nesta janela, informo o valor real na coluna em destaque. Depois confirmo a quantidade lançada. O apontamento é gerado no grid conforme a quantidade digitada. No espaço Andamento da produção, o sistema mostra o percentual de quanto foi apontado de cada recurso. Sempre que eu gerar novos apontamentos parciais e efetivar, o sistema vai atualizar o percentual dos recursos em andamento na produção. Vou incluir um apontamento real de um componente, da mesma forma que já mostrei repetindo a operação. Incluo a quantidade desejada e clico em Confirmar. Vou incluir também um apontamento real de refúgio, repetindo a operação. No caso de refúgio, é possível indicar os motivos da geração de refúgio na operação. Quando é gerada uma sugestão de apontamento de refúgio, o sistema sugere o apontamento do refúgio no estabelecimento e depósito do refúgio e gera o backflash dos demais recursos. O mesmo procedimento é realizado em caso de retrabalho. Eu posso lançar os apontamentos por tempo ao invés de indicar a quantidade, utilizando a área em destaque. Para fazer o apontamento, eu clico em Início. A partir deste momento, o sistema começa a marcar o tempo. É possível verificar que o tempo está sendo marcado através do símbolo aqui em destaque. Durante a contagem do tempo, caso eu queira marcar um tempo parcial sem finalizar a contagem, basta eu clicar em Parcial, informar a quantidade diretamente ou utilizar os botões para incluir a quantidade. Confirmar o tempo que foi produzido, no meu caso foi apenas 1 minuto para a demonstração, e clico em Confirmar. O sistema gera o apontamento do tempo parcial lançado, bem como os backflashes conforme mostrado aqui no grid. Quando eu terminar a produção e desejar parar a contagem do tempo, é só clicar em Fim, informar a quantidade diretamente, confirmar o tempo gerado e clicar em Confirmar.
Veja que o sistema gerou os apontamentos, conforme mostrado no grid, mas neste caso parou de computar o tempo. Veja que não tem mais o logo do relógio indicando a contagem. A diferença no apontamento por tempo é que, ao final, o usuário inclui a quantidade apontada durante o tempo registrado. Os backflushes e componentes serão lançados automaticamente de acordo com a quantidade produzida. No campo em destaque, eu posso gerar um apontamento utilizando o código de barras. É só informar o código de barras com padrão aceito pelo sistema. Veja que, ao realizar a leitura do código, o sistema gera o apontamento com os devidos backflushes. Na área em destaque, posso filtrar os apontamentos exibidos no grid. Posso escolher não visualizar apontamentos de componentes, por exemplo. Basta desfregar o filtro componente que o sistema atualiza o grid. Posso retirar a visualização dos produtos acabados do grid também, se desejar. Também posso filtrar pelo status do apontamento. Vou desmarcar os apontamentos não efetivados, por exemplo. Nesse caso, não tem nada a ser mostrado. Vou gerar a efetivação dos apontamentos. Posso também optar por não visualizar os apontamentos criticados. Neste espaço é possível, então, realizar filtros de visualização do grid para facilitar a rotina. Vamos ver agora como utilizar o grupo de preparação de ordem de produção. Aqui vou mostrar como realizar o layout da janela. Veja que eu posso ocultar ou deixar visível algum campo da janela através da coluna em destaque. Vou ocultar os campos Aviso e Ordem de Produção como exemplo. Eu posso também mudar a ordem do campo na janela utilizando os botões em destaque. Vou colocar o campo Apontamento mais para cima no meu exemplo. Eu posso também mudar o nome que o campo é exibido na janela, utilizando a coluna em destaque. Vou alterar aqui o nome do campo Apontamento como exemplo. Neste botão em destaque, eu posso restaurar a janela padrão. Agora vou salvar e ver como ficou o layout na janela de apontamento. Veja que os apontamentos vieram para a parte superior da janela e está com o texto informado no layout. E os campos que eu ocultei não aparecem aqui. O restante da janela permanece como padrão. Agora vou mostrar a preparação da ordem de produção. Nesta janela, eu posso incluir uma parametrização para uma ordem de produção específica que será apontada. Vou incluir uma ordem de produção de exemplo e marcar apenas a opção Máquina. Agora vou no apontamento mostrar o resultado. Na guia Apontamento, o sistema mostra um asterisco, identificando que existe uma parametrização da ordem de produção. Quando acesso o apontamento da ordem de produção, o sistema não exibe o campo para informar a ordem de produção, a mesma já vem identificada na guia, e com os carregamentos da janela já no grid. Neste caso, o usuário não conseguirá informar a ordem de produção, apenas apontar na ordem parametrizada. O restante da janela permanece igual. Vou gerar aqui um apontamento. Perceba que o sistema gerou o apontamento para máquinas e não gerou para outras especialidades, apenas para a máquina conforme parametrizei anteriormente. Eu posso parametrizar para incluir todos os recursos no apontamento. Agora vou sugerir o apontamento novamente. Veja que o sistema sugeriu todos os recursos. Para apagar a parametrização, basta entrar na janela e clicar no botão Apagar. Pronto, apontamento gerado no sistema com sucesso. Até breve!